E aí pessoal, tudo beleza? Eduardo Barreira aqui mais uma vez para fazer uma série de vídeos. Dessa vez não vai ser um vídeo só, certo? Você vai receber isso daí em vários vídeos, certo? Porque o tema que eu quero falar aqui, ele abrange vários pontos que podem ser usados em outras coisas, em outras situações. Então, de uma forma estratégica, né, para que você consiga ter esses pontos todos separados e ser muito fácil você consumir esse conteúdo, a gente resolveu dividir isso daí em algumas etapas e hoje a gente vai falar de uma e na semana que vem de outra e assim sucessivamente, tá bom? Vão ser vídeos bem curtos, tá? Não são bem pequenos, mas para esse conteúdo ficar bem separadinho e de fácil consumo para você. Então, bora para a tela do meu computador, mas antes, não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá ok? Então, bora para a tela do nosso computador. Você está vendo aqui na tela do computador uma tabela, certo? Ah, uma tabela, o que tem de tão interessante nessa tabela? Isso aqui é uma tabela dinâmica feita com os post types. Então, eu poderia fazer uma tabela com os post types aqui. Vou até dar uma editada. Não vai dar para fazer isso agora porque é um pouquinho diferente, mas essa tabela dinâmica feita com os post types é bem interessante e eu vou te explicar como que você faz isso, como que a gente vai chegar nesse resultado, tá? Mas antes, como eu falei, vão ter alguns passos que a gente vai precisar dar e dentro desses passos, para não fazer um vídeo muito longo e que às vezes na hora de você consumir esses conteúdos e até na hora de você encontrar algum desses conteúdos através da busca do YouTube vai ficar um pouquinho ruim para você, tá bom? Então bora lá, vamos começar a entender isso daqui, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa para fazer esse tipo de coisa, como eu já falei, é saber fazer um post type. Então, o nosso assunto de hoje a gente vai falar como fazer um post type, ok? Então, bora lá, bora entender como fazer esse post type e como receber dados, né, de formulário dentro de um post type. Que são as duas coisas que a gente vai falar hoje. Então, para você fazer um post type, você criar um post type, você vai lá em Jet Engine, você já deve ter visto algum vídeo desse daí. Jet Engine, cadê? Post type. E você vai criar um post type, igual esse daqui, ó. Vai clicar em adicionar new, vai colocar aqui, ó, tipo de post type, a slug desse post type, o nome dele. Eu sugiro que você bote um underline na frente, ou coloque, se for um post type, por exemplo, simulações, alguma coisa, e evite os caracteres especiais, né? Vou voltar aqui só para a gente pegar o que a gente já fez, né? A gente não ter todo esse trabalho. Cadê? Jet Engine Post Type. E aqui, ó, eu fiz esse daqui de simulações, certo? Ó, simulações, aqui embaixo simulacões, sem acento, sem nada. E aqui nos metafields eu criei os campos que eu gostaria de ter nesse post type, tá? Criei vários campos aqui, no caso aqui todos são texto, tá? Porque eu quero receber esses dados do meu formulário, tá? Então eu criei esse post type e estou recebendo, botei tudo texto, só cliquei aqui, ó, e fui criando os campos. Normalmente, simplesmente, como eu vou receber, eu também não fiz muitas validações e tal, botei texto e simples, deu, tá? Até porque esse post type não vai ficar aparecendo em quase lugar nenhum. A única coisa que eu preciso ficar atento é o nome ID. Isso daqui, ó, fica atento a isso daqui, que isso daqui a gente vai usar lá na frente, tá? Depois de ter criado o meu post type, eu tive que vir aqui em Forms. Lembrando que para ter Forms ativado, você tem que vir aqui no Jet Engine, tá? E marcar a opção de Forms, ok? Se você não marcar a opção de Forms, você não tem essa opção ativada. Aí você foi lá em Jet Engine, marcou o Forms, e aqui em Forms aí você vai criar um formulário. Eu já tenho esse formulário aqui, ó, que é o Form de financiamento. Você vai criar o teu formulário com os campos que você precisa para dentro desse formulário. Aqui tem todos os campos e, como eu já falei, você já deve ter visto algum vídeo diferente da gente aí. Tem campo que você pode botar select, tem campo que você pode ocultar. Aqui eu tenho 2, 3 campos ocultos, campo de range, enfim. Você vai trabalhar os campos, eu não vou te explicar exatamente como faz o formulário, mas você vai trabalhar o formulário, você vai criar o teu formulário e aqui vem a primeira parte que você deve ligar em um ponto de exclamação para você ficar bem atento, preste atenção. Depois que você criou o formulário, você vai clicar aqui no adicionar notificação e aqui no adicionar notificação você diz o que esse formulário vai fazer, tá? Aqui eu tenho o send e-mail, ele pode enviar um e-mail, tá?
eu tenho registrar novo usuário, update user, update option, call a hook, call webhook, redirecionar a página, enfim. No nosso caso eu usei inserir e update post, tá? Vou até deixar ele quietinho aqui, senão ele vai dar zica depois. E aí, dentro dele aqui, e agora que você precisa ter muita atenção, tá? Eu botei inserir update post. Eu vou escolher qual é o post type onde ele vai inserir os dados, tá? Eu vou dizer assim, ó, eu quero que você insere os dados nesse post type aqui, que foi o post type de simulações, que eu te mostrei como a gente criou, tá? Aqui eu vou dizer o status desse post type, como ele vai ficar quando eu clicar lá. Eu posso botar em rascunho, posso botar em revisão pendente, privado, e tem esse daqui que ele vai pegar, quando ele estiver atualizando, ele vai usar o status que já estava, o status corrente, tá? No caso eu vou deixar publicado, mas depende do que você vai fazer. Vamos dizer que você tem alguma coisa que você quer que o cliente veja, mas o cliente deu um ok naquilo ali, ou deu um publicado, alguma coisa assim, você pode deixar um outro em rascunho, e aí não vai aparecer para as outras pessoas. E aí você vai fazer um mapeamento dos campos, tá? Aqui o Field Map. Ele vai mostrar todos os campos que tem aqui nesse formulário, ele vai mostrar todos eles, e aqui você vai conseguir fazer um mapeamento desses campos. Como assim, Eduardo? Eu vou dizer aqui, ó, esse post aqui, ó, nome do cliente. O campo nome do cliente vai receber o quê? Ele vai receber um meta aqui, ó, um post meta, e eu vou botar aqui o ID daquele post, daquele campo, né, daquele post type, daquele field que eu tenho no post type, tá? Como assim, Eduardo? Bagunçou minha cabeça aqui. Vou te mostrar de novo, ó. Tem aqui o post type simulação, vou clicar aqui no editar. E ó, no primeiro field aqui eu tenho o nome do cliente, aqui embaixo eu tenho name ID, ó, nome do cliente. Da mesma forma que está escrito aqui, vai ser como eu vou colocar aqui, ó, nome do cliente. E assim sucessivamente. Como eu quero só preencher os dados, eu posso usar tudo metafield aqui e vai dar de boa, tá? Não importa o que eu usei aqui em cima, ele vai acertar lá, vai funcionar direitinho, tá bom? Mas existem algumas situações que você pode alterar, ok? Botou tudo aqui, colocou todos os dados aqui, ele vai ficar certinho e ele vai cadastrar lá, tá? Existem outras situações, você poderia botar aqui, ó, dependendo do campo, do modelo de campo que está lá no post type, você poderia usar alguma termos, autor, enfim, você poderia usar isso. Além disso, você pode usar aqui, ó, post title, post content, post data, tem alguns que são nativos também que você pode usar também, ok? Fiz isso, lembrando, quando você trabalha com JetForm, você tem que aplicar aqui, aplicar as mudanças, e depois você tem que atualizar aqui, senão o formulário não dá certo ou você perde a atualização que você fez, tá bom? Feito isso, criei o meu post type, criei meu formulário, pronto, agora o meu formulário já cadastra dentro do post type, tá? E aí eu vou buscar esse formulário em algum lugar. No meu caso, eu já até me esqueci aqui onde que ele está, mas eu acho que ele está aqui dentro da single da página. Aqui está o meu formulário do Jet Engine. Eu uso o campo form, tá? Se você vir aqui, ó, vai ver que tem um form aqui, ó. Esse campo form azulzinho, arrastei ele para cá, ó, igual eu arrastaria aqui, e vou dizer qual formulário eu quero. Aqui eu acho que está alguma coisa de simulação. Como eu boto sempre form no nome, fica mais fácil. Form financiamento. Ele vai buscar o meu formulário aqui e eu vou ajustar ele certinho. Feito isso, quando a pessoa cadastrar o formulário, quando a pessoa fizer o cadastro, ele automaticamente vai jogar e salvar dentro daquele post type. Esse é o primeiro ponto que você precisa para poder fazer aquela tabela, tá? Você precisa ter os dados dentro de um post type. Não necessariamente que você tenha um formulário, mas eu quero te explicar essa situação aqui porque talvez é a situação que você mais vai usar, tá? Então, a gente aprendeu hoje como você pega um formulário e cadastra coisas dentro de um post type através do formulário. Aí vai ficar na tua mentalidade e na tua mente o que você pode fazer. Por exemplo, um formulário ali de cadastro para alguma coisa do teu site que é dinâmica, tá
para você fazer isso, vamos dizer assim, igual lá no site do Super Exposto que eu te mostrei para vocês, tem lá um formulário lá onde a pessoa pode cadastrar a empresa dela. E aí fica tudo lá, fica no front-end e tal, igual tá aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua um pouco mais além desse assunto. Um abraço e até semana que vem.